dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, nós somos da agência Nexus. Somos um projeto aí da faculdade Anhembi Morumbi, no ramo de jornalismo. E hoje nós estamos aqui com a agência Waves em mais um quadro do Waves Conversa. E hoje a gente tem aí o prazer de receber a querida vereadora aí, Sandra Santana, reeleita pelo MDB, né? Primeiramente, a gente gostaria de saber um pouco de você mesmo, da sua vida pessoal. Quem é a Sandra Santana? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, por esse momento de escuta, da gente compartilhar aí um pouco do nosso trabalho e da nossa história com vocês. A Sandra Santana é uma mulher de 57 anos, mãe, avó, corintiana, feliz que o Corinthians ganhou do Palmeiras ontem, gente, estou muito feliz. Não sei se vai usar na entrevista, mas você perguntou quem sou eu. E alguém que ama o que faz. Eu gosto muito do meu trabalho, estou na vida pública há 30 anos, durante 24 anos eu fui assessora e chefe de gabinete de um deputado estadual. Nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar no Palácio do Governo junto com ele, né? Na época o governador Mário Covas, que estava à frente do comando do estado de São Paulo. Também tive a oportunidade de ser subprefeita por 2 vezes, uma vez na gestão Serra Kassab e a outra vez com o Bruno Covas. Fui candidata a deputada estadual em 2018, recebi quase 44 mil votos e não fui eleita, mas eu agradeço muito não ter sido eleita naquele momento, porque é muito melhor ser vereadora do que deputada estadual. Trabalha muito mais, tem muito mais problemas para resolver, mas você consegue ver o resultado do seu trabalho assim, de uma forma bem melhor. Fui eleita durante a pandemia, foi um ano muito difícil. Fui eleita em 2020 com 19 mil votos e fui reeleita agora em 24 com 38 mil votos. Nós conseguimos dobrar a votação. Certo. Agora algumas perguntas que a gente queria abordar, mas sobre a sua carreira pessoal e profissional mesmo. No caso, quais foram os principais desafios que você enfrentou a ingressar nesse âmbito político? Bom, o primeiro grande desafio é ser mulher na política, né? É o grande desafio. Imagina, eu estou falando de 30 anos atrás. Cada um de vocês que estão aqui nessa sala, eu acho que não estavam nem no planejamento do pai de vocês, né? Então, há 30 anos atrás, se hoje a gente já tem ainda muitos problemas, muitos desafios, há 30 anos eram muito mais. E aí você tem que ser firme, né, para poder mostrar que você tem competência para estar onde está. Então, ser mulher na política já é um grande desafio, não tenha dúvida disso. A próxima pergunta é justamente nesse caminho mesmo da mulher na política, que seria basicamente qual é a importância para as pessoas, para a população, de ver mulheres ocupando esses cargos na política? Bom, a gente tem que partir do pressuposto do equilíbrio, né? Então, como que a gente acha que se deixar assim ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Porque eu me mexo de pressão. A gente tem que partir do seguinte pressuposto: quando existe um equilíbrio, né, tanto homens quanto mulheres participando, as coisas tendem a ser mais coerentes, ser mais coesas. Então, a gente ter a metade de mulheres, vamos falar assim, a metade, né? Ocupando espaços de poder, você vai trazer mais sensibilidade, né? Porque as mulheres, nada contra os homens, né? A gente brinca, a gente gosta bastante dos homens, mas as mulheres, elas são mais sensíveis, elas são muitas vezes mais sensatas, né? Aquele espírito materno, aquele lado materno de toda mulher contribui muito em decisões importantes. Alguns podem achar que parece, é bobagem. Não é bobagem, né? Então, você ter mais mulheres na política, mais mulheres nas empresas, mais mulheres em espaços de poder, seja da iniciativa privada ou do poder público, você traz um equilíbrio natural. Vereadora, infelizmente essa área política ela ainda acaba sendo uma área muito machista. Já abordando já pegando um gancho em cima dessa pergunta que foi feita pela Júlia, para você qual que seria a solução eficaz, colocada na prática para ter uma equidade e uma certa igualdade dentro desse âmbito? Começa dentro de casa, né? A educação. A educação, na verdade, ela é base para absolutamente tudo. Então, se a gente vive numa sociedade que, independente de política, ela é machista, porque ela a gente vai continuar tendo dificuldades. Então, a gente precisa ter uma educação, né, um pouco mais
com equilíbrio dentro de casa, né, com o homem respeitando a mulher, o marido respeitando a esposa, o pai respeitando a mãe, o respeito mútuo entre os irmãos, porque muitas vezes a gente percebe que a ausência do respeito, inclusive, entre irmãos, mas isso é o retrato do que o jovem, a criança vê do pai em relação à mãe. Então, começa na questão da educação, dentro de casa. Mas aí a gente tem que partir também para as escolas. Dentro das escolas, a gente tem que trabalhar muito a questão do exercício da cidadania. Eu, por exemplo, no meu mandato, eu tenho buscado estar presente em inúmeras escolas, principalmente, né, do ensino médio, levando não a questão da política, da mulher na política, não, mas levando a questão do exercício da cidadania. Quando você fala do exercício da cidadania, dentre outras coisas, você fala também da questão da mulher, do respeito, enfim. E como você acredita, assim, num contexto geral, que a sociedade pode fazer para poder tornar o ambiente mais pacífico para as mulheres dentro da política? Uma pergunta interessante, né? Eu acho que a gente precisa voltar na questão da educação e da cidadania, né? Quando você coloca em prática, de fato, ações de cidadania, você vai conseguir reduzir um pouco mais e tornar esse ambiente um pouco melhor. Mas tudo parte da educação, gente. Certeza, vereadora. Já pegando também, ainda abordando esse tópico, como você se sente sendo uma inspiração para outras mulheres que querem ingressar nesse âmbito político? Porque, como segundo a gente pode dar uma pesquisa, seus votos dobraram desde a sua reeleição. Então, como você se sente sendo uma inspiração para diversas mulheres que abrangem ou sonham em um dia ingressar nesse ramo político? Bom, primeiro que traz para a gente uma carga de responsabilidade muito grande, né? Porque quando você é exemplo, quando você é inspiração, você não pode pensar em errar. Não que a gente queira errar em alguma coisa, ao contrário, a gente quer sempre acertar. Mas quando você é colocada nessa situação, te traz mais responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? Então, quando eu me reúno com a comunidade, seja um encontro da comunidade de um modo geral, ou com jovens, ou com mulheres, ou com idosos, se tem algo que eu sempre falo é que as pessoas precisam participar para a gente poder mudar os cenários que a gente tem, né? Mudar a questão do machismo, né? Mudar a questão da participação das mulheres. Esse ano, por exemplo, a Câmara Municipal ela passou de 13 para 20 mulheres. Então, nós tivemos um acréscimo. Mas, se você parar para pensar que a população, as mulheres, elas somam 52% do número total, aqui na Câmara nós não temos 52% de mulheres. Ou seja, as mulheres não estão votando nas mulheres. E aí é um grande desafio identificar, né, o porquê. Qual a razão que leva uma mulher não escolher outra mulher para ser a sua representante? Quando a gente mais ouve é a luta pela igualdade, mas a igualdade só vale no discurso, quando vai apertar o botãozinho na urna, não tem. Porque se tivesse, então a gente precisa sair um pouco mais do discurso e ir para a prática. Agora uma pergunta um pouco mais pessoal, que é em relação a conciliar a sua vida pessoal com o seu trabalho. Porque é muito esperado que muitas mulheres, né, escolham abdicar dos seus trabalhos para poder cuidar da família e ser uma dona de casa e tudo mais. Então, assim, como foi para você conciliar tanto a sua vida pessoal quanto a política? Hoje ela está um pouco mais equilibrada, mas, por exemplo, 30 anos atrás, quando eu entrei na vida pública, meu filho tinha 2 anos, foi muito difícil. Se eu não tivesse o apoio da minha família, da minha irmã, dos meus irmãos, porque eu já era divorciada na época, meus pais já eram falecidos, eu teria tido muito mais dificuldades. Então o Léo precisou ficar em escolinha, período integral, e quando eu não podia ir buscá-lo, eram os meus irmãos, a minha irmã que buscava. Então o começo foi muito tumultuado. E aí, com o passar dos anos, as coisas foram se ajeitando e a minha família também foi compreendendo o tamanho da importância do trabalho que a gente estava fazendo. Porque eu, graças a Deus, aprendi a fazer política da forma correta, né? E quando você faz política da forma correta, que não é favor nenhum, é obrigação,
né? Mas algumas pessoas entendem que trabalhar de forma correta na política você está fazendo um favor para o povo. Não está, é nossa obrigação. Você é escolhido para servir. Aí a gente vê o resultado, né, da transformação de vidas, transformação de territórios, a família acaba compreendendo. Hoje, inclusive, eu tenho a minha família mais próxima de mim em ações políticas, ações comunitárias, do que eu tinha antes. E o Leonardo já cresceu, já se casou, já tem a filha. Então, hoje eu procuro deixar um tempo do mandato para estar junto com a família, né? Deixar um tempo do mandato para eu ficar também em casa. É engraçado, vou compartilhar com vocês esse final de semana, depois de um ano inteiro de trabalho, de um período de campanha, eu tirei esse final de semana para descansar um pouco e fui para Cabreúva. Quem me acompanha em rede social sabe que dificilmente eu posto algo pessoal, dificilmente. E eu fui para Cabreúva para descansar. Pois um rapaz de partido de oposição entrou no post e falou que eu estava gastando dinheiro do contribuinte, que era um desaforo, falou um monte de bobagem. Então é triste, né, você ver que as pessoas às vezes se dedicam tempo que eles poderiam estar cuidando da vida deles, da família deles, para entrar e falar uma bobagem na tua rede social. Então, a gente tem essa dificuldade. Quando você ingressa na vida pública, esquece. Você não tem privacidade, você não tem vida particular. Se você comprar um carro porque você roubou, se você viajar porque você roubou, se você respirar, você está roubando o ar de alguém. Mas eu não ligo para essas coisas, porque a gente sabe o trabalho que a gente faz aqui. Vereadora, no caso da gente abordar as pautas, também essa é uma pergunta um pouquinho mais pessoal e caso você se sinta confortável para responder, claro. Pegando como você usou de exemplo agora sobre essa pessoa comentou que você estava roubando, estava usando dinheiro público e assim, como você já passou dentro da política por alguma situação desconfortável e como você lidou, como você conseguiu lidar com essa situação? Alguma situação desconfortável? No caso, uma situação que você não se sentiu bem, que alguém veio te atacar. Olha, tem, por exemplo, sempre vai surgir pessoas que não concordam com a tua sigla partidária, com o teu trabalho. Já teve um caso de um cidadão que extrapolou demais, e aí eu fui na delegacia, deixei lá um boletim de ocorrência, mas isso em 30 anos foi uma vez. Agora passando já para o âmbito político mesmo, das suas propostas e dos seus projetos. Bom, você assumiu a presidência do MDB Mulher, né, nesse ano. Você falou bastante sobre o compromisso com as cidadãs da cidade, declarou que elas podem continuar contando com você. Então, nesse caso, eu queria saber o que exatamente é o MDB Mulher e no que ele acredita. Bom, o MDB, eu me filiei esse ano. Durante 29 anos eu pertenci a uma outra sigla partidária e ali eu tinha uma vida partidária bem atuante, né? Quando eu vim aqui para o MDB, a convite do prefeito Ricardo Nunes, ele também fez esse convite para que eu assumisse o MDB Mulher da cidade de São Paulo. É um núcleo dentro do nosso partido que tem como principal objetivo discutir políticas públicas e ajudar a gestão a implementar políticas públicas com foco na mulher. Então, é que infelizmente tudo isso aconteceu já às vésperas da eleição e a gente nem pôde ainda avançar muito. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o presidente do Diretório Municipal do MDB e eu lá reforcei a minha fala. Falei, olha, agora é o momento de nós unirmos as mulheres do partido, dentro do MDB Mulher, né, pensarmos juntas ações, propostas, políticas públicas, né, que fortaleçam as mulheres MDBistas, mas principalmente as mulheres da cidade de São Paulo. Então, o nosso, assim, eu não tenho, falar assim, olha, eu tenho um projeto específico, não. Todos os nossos projetos sempre vão ter como principal objetivo, né, alcançar as mulheres, trazer aí o equilíbrio, né, a equidade, fortalecer essas mulheres e empoderar as mulheres. É isso, basicamente a gente agradece novamente por ter aceitado o nosso convite, por ter aqui falado com a gente. E a gente também agradece vocês por estarem aí assistindo.